Olá, telespectadores, mais uma vez estamos aqui no nosso segundo programa, você e Suerda Medeiros, através da CIDS TV, do nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigada pela receptividade. Essa semana nós recebemos muitas congratulações pela estreia do programa e estamos aqui para apresentar o nosso segundo entrevistado. Eu quero situar vocês. Esse lugar onde nós estamos agora é o Colégio Diocesano Seridoense de Caicó, o CDS. E por que é, Suerda, que você está fazendo a sua segunda entrevista no CDS, no famoso CDS de Caicó? Na verdade, foi uma sugestão do meu entrevistado. E o meu entrevistado é um amigo de longas datas, colega de profissão, Robson Pires. Olá, Robson, tudo bem? Tudo bem, Suerda. É um prazer muito grande estar participando aqui com você do seu programa e dizer que é uma satisfação ver você na televisão agora, né? E tendo assim um público muito maravilhoso, né? Que certamente você irá brilhantar cada vez mais aqui esse meio de comunicação com as suas entrevistas interessantes e boas que certamente você irá fazer. Obrigada, Robson. Robson, por que você escolheu aqui o CDS como pano de fundo do nosso bate-papo? Olha, porque aqui representa para mim uma simbologia muito grande, o Colégio Diocesano Seridoense. Foi aqui o berço da minha educação, quando eu cheguei em Caicó, da minha formação na educação e a minha formação cristã. Você tem uma história com esse lugar. Tem um relacionamento muito íntimo com essas salas, com isso aqui, tudo que você está vendo, né? Isso aqui para mim é um símbolo importante para minha profissão, para minha individualidade, para minha pessoalidade e acima de tudo pelo minha espiritualidade. Foi aqui que eu aprendi muita coisa, principalmente por causa do diretor, né? O ex-diretor, né? Tinha o Padre Tess para mim, que é um curragenovense, mas é um caicoense por adoção. Foi ele que me criou praticamente quando eu cheguei aqui em Caicó, né? Tá, você já falou 2 vezes quando eu cheguei aqui em Caicó. É isso que eu quero saber. Quem é Robson Pires? Onde você nasceu? Como é que você chegou em Caicó? Robson Pires é um caicoense, né? Hoje, por adoção, graças a Deus. Mas eu sou paraibano. Eu sou de uma cidade muito próxima a Caicó. Tem uma história muito ligada, o destino é interessante, intrinsecamente ligado a Caicó. Porque eu sou de Pombal, na Paraíba, distante 100 quilômetros de Caicó. E o que é essa ligação? Essa ligação é porque, por exemplo, a Diocese de Caicó pertencia, a comarca de Caicó pertencia à paróquia de Pombal, na Paraíba, né? Como outras paróquias, como outras comarcas pertenciam até se transformar em dioceses, né? Então eu tive a honra de fazer parte, já fazia, quando eu já nasci e onde eu morei, Caicó já fazia parte da minha vida, quando eu nasci, na minha infância, né? Já fazia parte disso tudo. Então isso para mim é muito importante. Quando eu cheguei aqui eu já vim assim como um caicoense, sendo um paraibano, né? E eu terminei na minha adolescência vindo aqui para Caicó, porque meus pais, meu pai era assim uma espécie de nômade, né? Nós moramos em muitas cidades diferentes. E o seu pai fazia o que na vida? O meu pai foi comerciante, né? Ele tinha várias atividades comerciais, ele mudava muito de ramo, de comércio, e numa dessas mudanças ele terminou vindo a Caicó. E eu era um pré-adolescente na época, né? Um garoto na época. E vim para Caicó, e aqui Caicó me adotou. E eu comecei aqui nesse colégio, repetindo, porque ele tem uma simbologia tão importante para mim, porque foi aqui onde eu comecei a fazer o jornalismo que eu faço hoje. Eu comecei aqui nessas salas, uma sala que tem aqui ao lado, que nós estamos aqui fazendo essa entrevista. Quando eu cheguei, eu sempre tive assim uma coisa de liderança, né? De querer liderar. Eu fui líder de classe aqui no colégio, logo que eu cheguei. Eu passei a ser líder de classe. E de líder de classe, eu passei a ser o presidente do Grêmio do Colégio Diocesano Seridoense. Como é, Robson, que você conseguiu estudar no CDS? Ao que me consta, o CDS sempre foi uma escola que tinha, quem estudava aqui tinha um poder aquisitivo alto. Como é que você estudou aqui? Seu pai era um pequeno comerciante, né, digamos assim, autônomo. Sua mãe dona de casa. Menino pobre, Robson Pires, né? Não nasceu em berço de ouro,
Mas como é que você conseguiu estudar no CDS? Quem pagava a sua mensalidade? Não, aí isso aí faz parte de uma safadezazinha na minha vida, né? Aquelas jogadas interessantes que eu já tinha. E quando eu cheguei em Caicó, mas não é bem assim. Eu na realidade, eu não nasci num berço de ouro, mas eu nasci num padrão de classe média, né? Minha família é de classe média. E sempre estudei em colégios particulares. Por exemplo, lá em Pombal, aqui é Colégio Diocesano Siridoense. Lá em Pombal, eu estudei no Ginásio Diocesano Siridoense. Que também era da igreja. Que também era da igreja, ligado à igreja. E quando eu cheguei aqui, eu procurei saber qual colégio, qual o melhor colégio. Pedi informações, qual o melhor colégio. E as pessoas diziam assim a mim, o colégio bom, as referências que tinham na época era o Centro Educacional José Augusto, o SEJA, ou então o Colégio Diocesano Siridoense. Eu digo, mas por quê? Disse, não, porque o Colégio Diocesano Siridoense, ele é pago. E o colégio, o SEJA, é gratuito, ensino gratuito. Como eu já vinha de escolas particulares, estudei em Fortaleza, no Centro de Tecnologia de Ceará, que também era colégio particular, Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapiraca, que eu também estudei, sou meio alagoano também, porque eu passei uma fase da minha vida em Alagoas. Então, assim, eu vinha de escolas particulares e queria continuar. Eu vim aqui no colégio. Quando cheguei aqui às 3 da tarde, mais ou menos por volta de 3 da tarde, eu procuro falar com o diretor. Até então, Padre Tess, né, era o diretor do colégio. Já era o diretor. Já era o diretor, né? E eu cheguei para conversar com ele. Na hora que eu cheguei, quando eu falei na história como era a safadeza, né, da história, eu cheguei para ele e disse assim, ele perguntou a mim o que é que eu queria fazer, o que é que eu vim fazer aqui. Eu digo, vim estudar, eu queria me matricular. E ele perguntou assim a mim, disse, você quer se matricular e você tem dinheiro para pagar a mensalidade do colégio? Ele disse que não. Ele disse, como é que você quer estudar no colégio se você não tem dinheiro para pagar? Eu disse, não, eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula, mas eu vou trabalhar. Ele olhou para mim, trabalhar como você é um garoto, como é que você vai trabalhar? Eu digo, não, mas eu vou, de alguma maneira eu vou lhe pagar. Eu queria uma oportunidade, que você me oportunizasse, que eu estudasse aqui no colégio. Foi a primeira vez que você viu o Padre Tess na vida? A primeira vez que eu me encontrei com o Padre Tess. Ele puxando já no cabelo, aqui, aquela mania que ele tem, né, e já ficando vermelho, né, porque ele quando contrariava os interesses dele, ele achava, eu achava que estava contrariando, né, e ele disse que não aceitava que eu ficasse no colégio. Então eu me levantei na hora da cadeira e dei vamos dizer assim, não sei se foi falta de atenção, mas aquele foi um instinto que partiu de mim naquele momento. E eu disse, como é que o senhor, eu pensava que o senhor era padre, educador e que ajudava as pessoas, e como é que o senhor não está podendo me ajudar? Eu estou querendo estudar, eu não esperava esse tipo de tratamento, mas tá bom, vamos embora. Quando eu desço as escadas do colégio, que vou descendo, ele vem atrás de mim e pega no meu braço. Quando ele pega no braço, ele diz, além de tudo, é mal educado, hein? Mas volte aqui, retorne. Eu retornei, ele disse, eu vou lhe dar essa oportunidade. Vá lá embaixo, aí chamou Risadinha, que era entrar um dos secretários dele, faça a matrícula dele no colégio. Agora, se você não pagar a mensalidade, e no primeiro mês que você não pagar o colégio, vou ter que fazer uma restrição e você sai do colégio. Eu digo, tá certo. Eu estudei 3 anos no CDS, 4 anos, aliás, porque um ano eu fui reprovado, 4 anos, e até hoje estou em dívida com o colégio. Nunca pagou? Nunca paguei. E Padre Tess, com certeza, lhe perdoou, né? Me perdoou, não me perdoou, ele pagava do bolso dele, entendeu? Então ele fazia isso aí. Mas uma certa época eu pagava, uma certa época não, porque eu não podia realmente. E você mas depois eu comecei a trabalhar. Você trabalhou, qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego, antes de fazer um adendo, como eu falei no Grêmio, né? Eu comecei fundei o Grêmio Florizel Medeiros, que acho que ainda funciona aqui no colégio. Foi aí onde eu comecei a ser locutor do Grêmio. Tinha um serviço de som. E aí foi quando eu falava no microfone que a gente tinha no serviço de som aqui do colégio. E daí eu tinha 16 anos de idade, já 15 anos, 16 anos de idade, e foi aí que alguém me viu, né? Clóvis Pereira, Pituleira, Luciano Vale, que é meu compadre, inclusive, que é radialista também, disse, olha, tem um rapaz lá no colégio, eu era colega do Luciano, tem um rapaz lá no colégio, Pituleira aqui, Clóvis Pereira, que era radialista da Rádio Rural de Caicó, que dá para ser repórter de pista, ele é bom no negócio. Então fui chamado e daí eu comecei minha vida de radialista por aí. As poucas mensalidades que você pagou aqui do CDS, você era trabalhando em quê? Fazendo o quê? Não, aí quando eu entrei na rádio, né, como colaborador naquele tempo, eu já comecei a ganhar alguma coisa.
né? Que aos 15 anos já comecei a ganhar alguma coisa, 16 anos. E aí, com um tempo depois, eu comecei, o meu primeiro emprego foi no Centro Social Urbano, não existe mais, que é o Sejuc, aqui de Caicó, onde funciona hoje. Então, comecei lá. E daí eu comecei a manter a minha vida quase que praticamente independente. Eu saí de casa e já passei a morar sozinho, já muito novo, 17 anos já morava sozinho. Desde que você começou a trabalhar na Rádio Rural até hoje, você é funcionário da Rádio Rural, nunca saiu da Rádio Rural. Por quê, Robson? Um radialista que tem repercussão estadual, poderia trabalhar em qualquer rádio, qualquer veículo de comunicação. Por que até hoje na Rádio Rural? Olha, eu recebi muitos convites, tentadores, inclusive, para mudar de canal, mudar de emissora, né? Eu trabalhei na República, no Jornal República, eu trabalhei na Tribuna do Norte, eu trabalhei no Diário de Natal, trabalhei na TV Cabugi, né, nesses meios de comunicação. Mas sem deixar a Rádio Sem Rural? deixar a Rádio Rural. Fazia Conciliou. os dois, conciliava os dois serviços ao mesmo tempo, né, os dois trabalhos ao mesmo tempo. Mas recebi proposta para ir para Natal, trabalhar em rádio, na própria Rádio Cabugi, ou então na própria TV Cabugi, e nos jornais. Mas preferi não, continuar fazendo as duas coisas na Rádio Rural de Caicó e nesses outros sistemas de comunicação que eu trabalhei. Mas aqui em Caicó mesmo, também, eu já tinha recebido, já recebi, continuo recebendo ainda, algumas propostas tentadoras para mudar de canal, mudar de Rádio Rural de Caicó. Mas para mim, já a Rádio Rural já é um símbolo, né? Uhum. Eu já estou há muito tempo na Rádio Rural de Caicó e não gostaria de sair, de deixar a Rádio Rural de Caicó. Aliás, eu ocupo hoje um espaço muito pequenininho na Rádio Rural de Caicó, mas é o pequeno que me convém. E por isso nenhuma proposta ainda foi tão tentadora, e certamente não será, porque eu não aceitarei nenhum tipo de proposta de mudar de Rádio Rural para outra emissora, respeitando a qualidade profissional das demais emissoras de rádio, considerando isso, considerando os profissionais todos, considerando os canais, as emissoras, mas eu não mudaria de canal de maneira alguma hoje, deixar a Rádio Rural por qualquer outro meio de comunicação. Robson, saindo um pouco da vida do profissional, vamos entrar um pouco na vida pessoal. Como foi ser pai pela primeira vez? Com quantos anos você foi pai a primeira vez? E como foi que aconteceu? Como foi que você recebeu a notícia? Robson, você vai ser pai. Olha, é uma história muito interessante, né? Eu fui pai muito jovem, com 18 anos de idade, eu já assumi a responsabilidade de ser pai. Essas são coisas que me emocionam. Quando eu falo em espiritualidade, tudo começou aqui. A minha primeira esposa, né, era colega minha de classe, de colégio, né, uma pessoa excelente, gente muito boa. Eu me emociono muito com essas coisas, porque ela me deu assim, desse casamento vieram 2 filhos, né, para mim, 2 filhos muito grandes homens, né, são 2 advogados, que eu tenho muito orgulho de ser pai dessas 2 pessoas, né, Rachid Pires, que foi meu primeiro filho, que é o meu primeiro filho, e Robson Santana Pires II, fruto desse primeiro relacionamento que eu tive, desse casamento que eu tive, que nasceu aqui no CDS. Nós éramos colegas de classe, os pais não queriam o nosso namoro, naquele tempo, né, assim, um cabeludo, uma pessoa sempre ainda um trabalho fixo, né, filha de pessoas abastadas, não que não quisesse, queria preservar, vamos dizer assim, a filha, talvez do infortúnio, de não dar, as coisas não caminharem bem, né, mas o que é que eu fiz? Eu fugi, naquele tempo, fugir era... Chamou ela para fugir? Chamei para fugir, né? Eu disse... Ela já grávida? Não estava grávida. Foi assim, a gente... como o pai queria que fosse morar em Natal, então o que é que eu fiz? Eu fiz o convite, eu digo, vamos fugir? Ela disse, vamos. Quer dizer, a gente tinha uma relação tão bacana que a gente fugiu. Fugiram para onde? Fugimos para Pombal, para minha terra. Foram de ônibus? Não, fui em carro do meu pai, né? Você pegou o carro do seu pai? Foi interessante porque naquela época os postos de combustíveis eram fechados e o carro faltou óleo. E meu pai completou colocou óleo no carro, no motor do carro, 2 litros de óleo de mamona.
O bicho ia fumaçando daqui para Pombal. Que carro era, Robson? Era um Fusca. Um Fusca. É. Fugiu no Fusca. Fugi. E a gente fugiu apressado. E eu com medo da família ir atrás, porque naquele tempo vinha atrás, buscar a moça, né? Dizia, vamos pegar a moça. E eu dizia, não, a gente chega com em tempo, mas o carro não passava de 40, 50, porque ele vinha à base de óleo de mamona. Mas a gente conseguiu chegar lá. Mas quando eu cheguei na casa dos meus avós, já estava minha família me esperando, e todas lá bem preparadas e aguardando que a família da moça chegasse. A família da moça não chegou, só chegou no outro dia. Muito bem, daqui a pouco nós continuamos esse bate-papo com Robson Pires, nosso entrevistado hoje no programa Você e Suerda Medeiros. Robson, vamos tomar um pouco de água agora, na sua caneca exclusiva, né? Linda. Sua caneca exclusiva. Bacana. Fica de lembrança para você. Obrigado. A gente já volta aqui no programa Você e Suerda Medeiros. Oi, Suerda, que para mim você sempre será Sussu. Eu estou aqui para desejar boa sorte e dizer que eu tenho certeza absoluta que esses novos desafios para você que estão à sua frente, você vai dar conta como você deu de todos os outros há tempos passados e atuais. Você é uma grande profissional e, como sempre já disse a você, de Caicó para o mundo. Você não tem limite e você tem capacidade para o que ele colocar na sua frente. Boa sorte e um abraço. Vem aí o Caicó Shopping, o primeiro shopping do Seridó. 30 mil metros quadrados de área, praça de alimentação, cinema, 50 lojas satélite, 2 lojas âncoras, supermercado, estacionamento. O Caicó Shopping será erguido na área que mais cresce e se valoriza em Caicó. Incorporação a 2 empreendimentos. 84-3417-5423, 99654-9879. O melhor sorvete, picolé, gelo e açaí tem a marca Sloop, a indústria 100% seridoense que distribui para todo o Nordeste do Brasil. Sloop Sorvetes, ligue direto para a fábrica e seja revendedor. 84-3417-1690. Invista no loteamento que mais cresce e se valoriza em Caicó. Serrote Branco 3, terreno 10 por 20, entrada mais prestações a partir de R$250. Com toda a infraestrutura, água, energia, lagoas de captação, pavimentação, pronto para construir e morar ou investir. E perto de onde será erguido o maior sonho dos seridoenses, o Caicó Shopping. Incorporação a 2 empreendimentos. Telefone 84-3417-5423. Salve, salve, amigos do Seridó. Minha querida Suerda Medeiros, quero te desejar muito sucesso nesse novo momento da sua carreira, do rádio, agora para a TV. Tenho certeza que a audiência será sensacional. O povo do Seridó te ama e eu também. Muito sucesso, parabéns pelo programa e logo, logo eu vou estar aí para te dar um beijo e um abraço pessoalmente. Ao povo do Seridó, meu carinho e as minhas saudades. Beijo, Suerda, sucesso! Vem aí o Caicó Shopping, o primeiro shopping do Seridó. 30 mil metros quadrados de área, praça de alimentação, cinema, 50 lojas satélite, 2 lojas âncoras, supermercado, estacionamento. O Caicó Shopping será erguido na área que mais cresce e se valoriza em Caicó. Incorporação a 2 empreendimentos. 84-3417-5423, 99654-9879. Olá pessoal, estamos de volta aqui no programa Você e Suerda Medeiros na CIDS TV e no nosso canal no YouTube. É um prazer muito grande estar hoje no nosso segundo programa conversando com um amigo de longas datas, foi colega de trabalho, Robson Pires. Eu não sei mais se hoje em dia eu diria radialista e blogueiro ou colocaria blogueiro em primeiro plano. Mas sobre esse assunto a gente vai conversar daqui a pouco. Nós estamos falando sobre família. E Robson, no bloco anterior, falou dos seus filhos emocionados, seus 2 primeiros filhos, né? Rashid e Robson Santana. Por que Santana no nome do seu segundo filho? Olha, primeiro é o seguinte, você falou em Rashid, né? Rashid já me deu a alegria de ter uma neta.
Você já é avô. Já sou avô. Não né? tem quem diga, né? É. Um avô moderno. Mas eu fui avô, fui pai aos 18, Ora, né? quem foi pai aos 18 foi aí avô me aos perguntam muito minha 25. idade, né? Ele disse avô e tal, e eu fui avô aos 18, fui muito jovem, né? Fui avô muito jovem. Ele me deu essa alegria de ser avô muito jovem, né? Eu tenho uma netinha Rutinha, com 2 anos e pouco de idade, e me sinto muito feliz, e vai estar chegando aí em setembro o segundo já, né? É menino ou tá, menina? É menino, é menino. Bento o nome, Bento. né? Ruth, ele é muito carismático, né? Ruth é uma pessoa santa, né? E Bento também, em homenagem a Bento, né? O Papa. Então ele gosta muito disso. Robinho, o segundo, que é Robson Santana, que você me pergunta por que Santana, certamente vai me dar o prazer também de ser avô com o filho dele, né? Está próximo de casar. Santana, porque Santana para mim é uma... Falar de Santana me emociona muito. Eu tenho uma promessa, e promessa não se revela, né? O que é a promessa, a gente cumpre a promessa. Eu tenho uma promessa de participar, enquanto puder, de todas as festas de Santana. Esteja onde eu estiver, de participar de todas as festas. E faz já um tempo, em uma vida inteira, que eu participo da festa de Santana, da procissão de abertura e da procissão de encerramento, que chama passeata de abertura, né? A gente chama procissão, mas é a passeata. A procissão é quando a imagem sai da igreja. Então até isso eu sei, né? Que a passeata de abertura e a procissão de encerramento vestido de branco. E de todas as novenas da festa de Santana na bênção do Santíssimo Sacramento, que é o momento mais sagrado da novena, é a bênção do Santíssimo Sacramento. O que foi que Santana já fez por você? Olha, essa promessa que eu cumpro foi a mais importante que ela fez por mim. Agora, não foi só essa graça. Eu já alcancei várias graças através da intercessão de Santana, porque é bom deixar bem claro aos telespectadores que não é Santana que obra um milagre. Quem obra o milagre na vida da gente, quem a graça na vida da gente, quem alcança, é Jesus que alcança. Santana tem o poder, os santos têm o poder de intercederem junto a Jesus, para que Jesus lhe dê aquela graça. Ninguém tem o poder de fazer um milagre, de fazer uma graça, que não seja Jesus. Tudo é Jesus. Agora, os santos protetores, eles que nos protegem, Santana que me protege, que eu peço, oro, rezo todo dia e cumpro a minha promessa. Então, assim, quem intercede junto a Jesus para me ajudar, me dar as bênçãos, é Santana. A intercessão é através dela. Mas é Jesus que obra o milagre, que obra a graça. Robson é meu amigo há muito tempo, está emocionado. A gente é acostumado com o Robson Pires falastrão no rádio. Eu, quando mais jovem, escutava Robson na rádio e tinha curiosidade de saber, eu não trabalhava em rádio ainda, tinha curiosidade de saber quem era o xerife da cidade que batia na mesa e dizia que tinha 1,90 m. E quando eu conheci Robson, não tinha 1,90 m na altura física, era um personagem que ele criou, mas ele tinha muita coragem, né? Então a gente é acostumado àquele homem que bate na mesa, fala muito, fala alto, cobra, grita. De repente ele se emociona diante das câmeras, falando de milagres, falando de Santana, falando de fé. Quem é esse outro Robson Pires? Não esse que se emocionou, mas esse outro, cheio de coragem, que fala diante das câmeras, que fala no microfone do rádio, que escreve hoje em dia no blog. Quem é esse Robson Pires corajoso, destemido, que parece não ter medo de ninguém e se confronta justamente com esse Robson que se emociona, que vai às lágrimas tantas vezes aqui, desde o momento que estamos conversando? Primeiro eu queria fazer só um adendo em uma parte quando você perguntou pelos filhos, né? Falta eu Rafael. Tenho que falar né? de Rafael, né? Porque também é outro filho que eu tenho, outro advogado de outro relacionamento, mas um bom caráter, um bom filho. Né? Ele me dá e me deu muitas alegrias e certamente continuará me dando muitas alegrias. Ele vem de uma formação muito boa, muito legal, muito
orientado pelos pais, os pais sempre tiveram muito carinho por ele, e certamente Rafael será um grande homem, e será, e você também conhece, né? Sabe que ele é um grande caráter. É o seu caçula. Rafael é o meu caçula, e também eu posso chamar do meu xodó, né? Os outros podem ficar até com um pouquinho eu abracei sempre meus filhos nas minhas relações que eu tive, mas meus filhos eu sempre tive que abraçar esses filhos e educá-los, né? Dar uma educação boa, bacana. E graças a Deus, e Santana me ajudou muito nisso, pela intercessão junto a Jesus. Jesus me ajudou muito nisso, de ter filhos maravilhosos, né? Isso eu não posso nunca deixar de agradecer a eles, inclusive, pela formação que eles tiveram, pelo caráter que eles tiveram. Então isso é muito bacana em relação aos meus filhos e aos meus relacionamentos que passaram, né? Agora você me pergunta o que é Robson Pires Destemido, blogueiro, se separa o Robson da rádio para o Robson blogueiro. Eu diria o seguinte: no rádio eu continuo, houve uma mudança brusca, não é, de comportamento no rádio, do xerife, que o xerife até hoje foi um personagem. Não era um. Quem criou isso? De onde vem o xerife? Quem criou foi uma imitação, né? A gente na vida imita muito o rádio, sempre é assim. Você sempre, Chacrinha dizia, quem não se comunica, se trubica, e falava, tinha uma passagem que ele dizia que sempre imita, se cria, sempre se imita e tal. E tinha um comunicador na Sociedade da Bahia, que o nome dele era o secretário da cidade. Eu não podia botar o delegado da cidade, né? Então, o delegado da cidade. E ele se intitulava o secretário? O secretário da cidade, na Sociedade da Bahia. E eu ouvia de noite, então digo, eu vou criar esse personagem, o xerife da cidade. E foi aí que eu criei o xerife, que era mais violento, que batia na mesa, dava pancada na mesa, batia forte, e sempre em defesa dos mais fracos, dos mais oprimidos e assim. Mas aí você me perguntou sobre ser blogueiro. Ser blogueiro eu devo a você. Né? Porque uma vez nós nos encontramos em Acari. Nós estávamos a nossa amizade vem de longas datas, como você já falou, e nós estávamos num evento em Acari, um evento da juventude lá em Acari. E no clube local você tinha já um blog. E você perguntou a mim assim: Robson, por que é que você não faz um blog? Eu disse: olha, acho que não tenho já tem a rádio, eu já me ocupo com eventos, com outras coisas, não quero blog não. Depois eu vi a tendência do jornalismo, que era para ir para o blog, né? Eu acho que quase todos, acho que o maior número de blogueiros do estado, ou então, veja bem, tem um dado interessante, do Nordeste, proporcionalmente o local que tem mais blogueiro é o Siridó, é a região do Siridó. Tem muitos blogueiros na região do Siridó. Então, dali, quando você me deu aquela ideia, eu ainda fiquei em dúvida, mas depois eu comecei a criar um blog. E eu só criava uma coisa, só entro numa coisa quando sou capaz de entrar. Eu não entro em nenhuma aventura, eu só entro para fazer bem feito. Né? Quando eu entrei no rádio foi assim, quando eu entrei no meio empresarial de eventos foi assim, quando eu entrei no blog foi assim. E na blogosfera, eu dei um giro na blogosfera que foi bacana para todos os blogueiros. Se você voltar a lembrar, você vai ver que os blogs antigamente tinham aquele bonequinho, né? Lembra que tinha um bonequinho? Lembro. E eu fui um blog pioneiro que coloquei fotografia, a minha fotografia no blog. Né? Eu entrei para o sistema WordPress e coloquei a fotografia. Além de fotografia, colocar um layout com fotografia e colocar fotos nas matérias, ilustrar as matérias com foto. E ter também o serviço.com, porque até então somente se usava o blog.com.br. E era só era visto no Brasil. O Blogspot, né? O Blogspot. Do UOL gratuito, né? Exatamente. Depois eu entrei com .com, e aí o blog foi caminhando. E o blog foi caminhando, está bem, graças a Deus, está bem aceito, e por aí, pelo que dizem, deve ser um dos mais lidos que tem no estado, graças a Deus. Mas você é mesmo bravo, corajoso? O que é que Robson Pires teme? Nada. Eu não temo nada, eu só temo os castigos de Deus, e de Santana e de Santa Francisca da Cruz da Menina, que eu sou devoto dela, uma santa muito, que tem muito poder de intercessão no Teu Jesus, que é aqui em Patos, na Paraíba, e eu vou com frequência lá. Eu tenho medo de pecar, eu tenho medo do pecado, peço perdão todos os dias dos meus pecados.
e dos castigos que possam advir dos meus pecados, que eu não tenho somente virtudes, eu tenho muitos defeitos, mas muitos defeitos mesmo. Agora eu tenho uma qualidade, a qualidade de não temer. Né? Eu acho que a pessoa que teme, que tem medo, que se acovarda, não é? Ela sempre vai ter uma coisa assim meio que diminuída para ela. Eu não temo, eu tenho muita coragem, eu sempre fui destemido, eu sempre encarei as coisas com muita realidade e passei por muitas coisas difíceis na minha vida por causa desse meu temperamento. Eu sou muito temperamental. Você né? acha que todo mundo que não lê, levo desaforo você acha pra que casa? todo mundo que lê você, que lhe escuta no rádio, gosta de você ou não? É dividido esse público? Não acho que não seja nem dividido. Acho que as pessoas, pelas minhas posições, não conhecem o Robson Pires interiormente. Conhecem o Robson Pires daqui para frente, mas ele não conhece daqui para dentro. Esse que estão conhecendo agora um pouco? Esse humano, mais humano, né? Esse Robson Pires que é mais humano, espiritualmente também, essa coisa toda. Só conhece aquele que é para fora. Aquele que é para fora é aquele que diz a verdade. Né? E essa verdade eu não tenho medo de contar, de dizer, de falar, de escrever. Então isso contraria muitos interesses. A nossa profissão de radialista e de jornalista, blogueiro, é muito ingrata. Né? Porque ou você é comprado para o lado A, ou é comprado pelo lado B, ou comprado pelo lado C. Qualquer opinião que você emite ou omite, você é julgado pelas pessoas. As pessoas nunca sabem, não querem entender a profissão. O advogado pode defender quem ele quiser na profissão, não pode? Ele é um advogado. Você é jornalista, eu sou jornalista. Nós não podemos assessorar ou defender prestar um serviço de assessoria a esse ou aquele candidato na política, ou seja, na economia também, em outros setores, não é só na política, em qualquer que seja o setor, podemos, porque é assessoramento que nós damos. E para isso nós temos que ser remunerados, é uma coisa lógica. Mas as pessoas só veem o jornalismo como uma maneira de divulgar, promover e, às vezes, quando é para criticar, e diz você está sendo comprado por alguém. Quando elogia, está sendo comprado pelo outro lado. E assim a gente carrega essa cruz no jornalismo. Né? Você já se sentiu, ou de fato foi ameaçado por alguém? Já. Por causa da sua profissão? Já fui ameaçado. Já fui às últimas consequências. O que é as né? últimas consequências? As consequências é briga corporal, né? Briga, ameaças verbais, né? Ameaças físicas, verbais, ameaças por telefone, anônimas, inclusive, que a gente nunca deve confiar. Eu sempre digo isso, né? As pessoas, às vezes, anônimas, elas podem oferecer um certo perigo a você, um risco, porque você não vê. É melhor você ver ter ameaça cara a cara do que você ter ameaça por terceiros, recados. Né? Isso aí é que lhe põe uma certa medida de segurança, não um certo medo. Né? Eu não temo porque o que eu faço é uma coisa legítima, são os ossos do meu ofício. Na hora que eu não considerar essa minha profissão de jornalista, de blogueiro e de radialista como a minha profissão, me acovardar perante os interesses de alguém, eu deixo a profissão. Eu não posso, eu não quero. Eu sobrevivo dela a minha vida todinha. Até eu me aposentar, eu vou sobreviver. E até me aposentar e depois de me aposentar, eu nunca serei covarde do ponto de vista jornalístico, nem do ponto de vista pessoal. Qual foi a pior ameaça que você já recebeu? Pode contar? Olha, eu posso contar uma ameaça que foi um fato interessante, né? Era no meu começo de carreira, no começo de carreira dele também, que foi com o deputado Nélton Queiroz. Né, o deputado Nélton Queiroz, nós chegamos à via de fatos. Né? Disseram até, as pessoas comentam até hoje, levou uma surra de Nélton Queiroz. Você apanhou de Nélton Queiroz? Não apanhei de Nélton Queiroz em nenhum momento. Nem bateu nele? Nem bati nele de jeito nenhum. O que houve foi o seguinte, Nélton era muito jovem, era prefeito de Jucurutu, eu fazia rádio. E houve uma denúncia de uma servidora da prefeitura contra ele. Mandou uma carta para mim, essa carta, e pediu sigilo. E você sabe que a gente, como jornalista, tem que manter o sigilo. E ele chegou lá na rádio, e eu fiz a denúncia na rádio, e ele queria saber, de uma maneira ou de outra, quem foi que mandou a carta. Quem foi a servidora que mandou a carta. Eu disse, dá licença aqui, eu peguei assim a carta na mão, abri a gaveta, era máquina, não era naquele tempo, máquina de datilografia que a gente escrevia, não era computador. Eu tirei da gaveta e disse assim, Nélton, olhei para ele assim, a minha sorte, ele muito maior do que eu, a minha sorte é que as paredes da rádio eram muito largas, você trabalhou lá e alcançou. E eu disse, olha, a carta está aqui na minha mão e eu não entrego, isso aqui
é um documento que eu tenho contra você. Eu não vou entregar a carta. Disse assim, está aqui, eu não vou entregar. Quando eu retorno a carta, ele arrebatou a minha mão, com carta e tudo, a carta caiu, não foi para a mão dele, ele puxou meu braço e me puxou. Quando puxou, ele arrancou o relógio. Assis Moraes, que era um companheiro que estava do lado, pegou a máquina de datilografia na mão, foi interessante, quis jogar em cima dele. E 2 pessoas agarraram ele. Mas ele me fez uma ameaça. Mas aquilo era ameaça do temperamento de Nelton. Ele é temperamental, tem aquela... Era, não é? Eu não sei se é tão... Não é tanto quanto era no tempo, nem eu sou também. Isso tanto faz parte mais da jovialidade, do ímpeto jovem das pessoas. Interessante. E nós não... Ele saiu, me ameaçou, disse que ia me pegar, aquela coisa toda. Eu pedi segurança de vida até a Secretaria de Segurança do Estado. A polícia veio para a porta da rádio. Depois desse episódio, eu vinha fazer um programa pela frente. Paditesse insistiu para que eu não fizesse o programa. Eu digo, eu vou fazer o programa. E quando abri o programa, eu abri o programa metendo pau em Nelton Queiroz e ele ouvindo o programa lá no restaurante aqui em Caicó. E eu falei o que eu tinha que falar, disse que fui... Aí eu disse que tinha sido agredido verbalmente, tinha sido ameaçado, isso e aquilo, então não sei o quê. Mas o que é que acontece? O tempo passou, se encarregou, porque o tempo se encarrega de tudo e de todas as coisas. Interessante, hoje nós somos grandes amigos, né? E passamos assim... ele depois foi ser deputado, foi prefeito, foi deputado, continuou deputado. É meu grande amigo, um grande amigo que eu tenho é o deputado estadual Nelton Queiroz. Mas não houve essa história de apanhar, de briga, de coisa nenhuma. Depois houve quem chegasse, os bombeiros chegaram, apagaram o fogo e aí nós ficamos um pouco tempo, nós estávamos já numa boa, mas essa ameaça foi a mais grave. Depois teve outras ameaças em meio de rua, né? E depois também ameaças pelos eventos que eu faço em festas e por aí. E blog também, já houve também ameaça, mas são ameaças que eu levo na graça. Muito bem, eu estou conversando com Robson Pires e nós já voltamos com o programa Você e Suerda Medeiros aqui na Cires TV. Olá, eu sou Suzete Medeiros, irmã de Suerda Medeiros, e estou aqui para recomendar a vocês o programa que ela vai fazer, que com certeza será um sucesso. Suerda é a caçula da minha família, nós fazemos parte de uma família de 8 irmãos. Ela é a caçula das mulheres. E, assim, admiro muito Suerda pela capacidade que ela tem de recomeçar quando é preciso, de enfrentar os desafios. Ela é tarimbada nisso. Então, eu desejo toda a sorte do mundo para ela e vocês vão ter o privilégio de tê-la como comunicadora. O melhor sorvete, picolé, gelo e açaí tem a marca Sloop, a indústria 100% seridoense que distribui para todo o Nordeste do Brasil. Sloop Sorvetes, ligue direto para a fábrica e seja revendedor. 84 3417 1690. Invista no loteamento que mais cresce e se valoriza em Caicó, Serrote Branco 3, terreno 10 por 20, entrada mais prestações a partir de R$250, com toda a infraestrutura, água, energia, lagoas de captação, pavimentação, pronto para construir e morar ou investir. E perto de onde será erguido o maior sonho dos seridoenses, o Caicó Shopping, incorporação a 2 empreendimentos. Telefone 84 3417 5423. Alô, amigos, aqui quem fala é Ed Oliveira. Hoje estou aqui na 98 e gostaria de convidar você para ver e ouvir o programa Você e Suerda Medeiros na Cides TV de Currais Novos. Ela vai chegar com muito conteúdo bacana, muita coisa boa para oferecer para você. Então, se ligue nesse programa que você vai ter muitas coisas boas para ver. Você e Suerda Medeiros. Eu recomendo. Estamos conversando hoje com Robson Pires, blogueiro, radialista, que está nos contando um pouco da sua história, da sua vida, dos seus amores, dos seus casamentos, dos seus filhos. Robson, é difícil educar 3 filhos de 2 casamentos
diferentes e desfeitos? Não. Partindo do princípio que você é uma pessoa cristã e já vem de um berço, de uma educação razoavelmente familiar, você sabe administrar. Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa aqui. Eu não gostaria, não oriento e não aconselho ninguém a se separar. Não existe coisa na vida pior do que uma separação. Separar dói muito, machuca muito, deixa cicatrizes profundas em todas as pessoas. No casal e, acima de tudo, nos filhos. Muitas cicatrizes ficam. Quer dizer, quando chega alguma pessoa para mim que me pergunta assim, que me pede conselho dizendo que vai se separar, que não, eu acho que casamento, eu digo logo, olha, casamento foi para toda a vida. Você não casa com alguém, não gosta de alguém por acaso. Você gostou de alguém por amor. Então esse amor, ele tem que ser duradouro. Ele não é para acabar, ele é para ser cativado todos os dias, de todas as maneiras, né? De alguma maneira, de alguma forma, de encontrar a fórmula, aquela música de encontrar a fórmula do amor, né? E o amor que seja eterno. E na vida há uma coisa interessante também. O amor, Vinícius de Moraes dizia que ele era eterno, que seja eterno enquanto dure, né? Para o amor não tem seguro, não é um seguro de vida, não é um seguro de carro, que a gente não quer usar esse seguro, né? Nem de vida, nem de carro, nem de plano de saúde, nem de nada, seguro nenhum, né? O amor não tem seguro, o coração não tem seguro, né? No amor, ele não tem seguro. Então, a vida, ela vai te levando para um campo que você termina se envolvendo e aí, quando se envolve, já está. Mas quando as pessoas chegam para mim e perguntam sobre casamento, eu costumo dizer, não separe. Faça tudo para não separar. Crie circunstâncias, dê oportunidade para que você possa continuar com o seu casamento. Dê oportunidade. Porque é muito doloroso a separação. Principalmente quando se tem filhos. Quando se tem filhos. Eu tive 2 relacionamentos. Tive filhos maravilhosos. Mas eu procurei me dedicar tanto a meus filhos. Eu me dedico tanto até hoje. Você tem uma ideia. Eu sou avô. Meu filho mais velho, eu tenho que ligar para ele todo dia. O do meio, que eu chamo Robinho, que é Robson Santana, eu ligo todo dia. E tem Rafael Pires, que é o Rafa, que eu ligo para ele todos os dias também. Né? Todos os dias eu ligo. Eu acompanhei muito de perto a educação dos meus filhos. As mães dos meus filhos também acompanharam muito de perto a educação deles. Isso também é que é importante. Porque nós tivemos sorte. Vamos dizer assim, agradeço a Deus todo dia, a Jesus e a Santana, porque eu tive muita, assim, sorte em ter os filhos que eu tenho, né? Então, assim, eu não aconselho ninguém a separar. A separação, ela deixa cicatrizes, como eu já disse, profundas. Então, eu aconselho sempre as pessoas que não procurem ser sempre mais, estarem mais juntas, cativar. E é muito doloroso a separação. Mas eu soube juntar, assim, administrar as coisas em alguns momentos, assim, diferentes, os relacionamentos, mas com os filhos eu pude manter o relacionamento o melhor possível até hoje com meus filhos. Eu tenho o melhor relacionamento possível. E o Robson Pires, namorado, marido, amante, é romântico, manda flores, puxa cadeira? Como é o Robson Pires nesse lado afetivo, amoroso? Olha, o Robson Pires amoroso, ele enganou, assim, algumas pessoas. É mesmo? É verdade, eu sou muito sincero com as coisas, né? Porque eu acho assim, dia de namorado, para mim é dia de namorado todo dia, né? Por exemplo, o Natal para mim é dia de Jesus todos os dias, né? De nascimento de Cristo todos os dias. Eu não sou muito de me ligar a datas, aniversários, a Ano Novo, a Natal. A gente faz o convencional, né? Se é convencional ter Natal, vamos ter o Natal. Vamos comemorar. Mas para mim todo dia é o nascimento de Cristo. E todo dia é dia de namorar? Todo dia é dia de namorar, todo dia é dia de namorar, né? E como eu cheguei lá? Eu cheguei lá assim, mansinho, né? E a gente tem que chegar e mostrar o seu lado romântico, né? Mandar flores, né? Presentes, dar carinho e tal, não sei o que. E a minha vida foi assim. Eu fui um homem que tive muitas mulheres na minha vida.
Não estou falando aqui as oficiais, estou falando das mulheres que passaram pela minha vida, né? Eu fui um pré-adolescente precoce, um homem já precoce. Com 12, 13 anos de idade, eu já andava com a rapaziada de 18, de 20 anos de idade, né? Sua primeira relação sexual foi com quantos anos? Minha primeira relação sexual foi interessante. Ela foi com 12 anos de idade em cima de um lixo. De um lixo? De um lixo. Naquele tempo não tinha motel. Naquele tempo as filhas de família não Essa tinha é o que eu chamo de uma revelação. Era difícil. E aí a gente sempre encontrava aqui uma soltinha acolá, a menina tá solta aqui. E eu tinha um cinema lá em Pombal, isso foi em Pombal, e a gente foi para trás do muro de uma casa. E no muro da casa tinha lixo. E ali nós tivemos uma relação em cima do lixo. Robson Pires, você tomaria Viagra se precisasse? Não tomo. Ah, você toma Viagra? Tomo, não tem o menor problema. Qual é o problema que tem? Não existe esse... Tá na farmácia para quê? Aliás, eu acho que foi a maior invenção que já fizeram depois, uma das maiores invenções, depois da calça jeans, do tênis, do telefone celular, da internet. É prático, da assim? internet. É prático, o Viagra é muito prático. O que é que você tem com o Viagra que você não tinha? Não é a necessidade do Viagra que eu quero lhe dizer. Quero deixar bem claro. Porque há homens que tomam e fingem que não tomam, né? Eles têm a juventude. Eu conheço jovens que utilizam Viagra, né? E por que na minha idade não utilizar, né? É no tempo, você recorda muito bem, no tempo que, na invenção do anticoncepcional, as moças, né? Elas tinham relações e tinham vergonha de comprar o anticoncepcional, mandava buscar na farmácia por outra pessoa, mas ela é quem tomava, né? Eu conheço homens, colega meu, que mandam alguém comprar o Viagra para tomar. Manda alguém para não dizer que é ele. Eu não. Eu chego na farmácia e digo, ó, me dá uma caixa de Viagra aí, de tantas gramas. Cara, às vezes tem gente que fica olhando assim para mim, admirado, e o que é que tá vendo aí? Eu não tenho o menor problema, porque não é a necessidade por necessidade. O Viagra, ele potencializa uma relação. Eu conheço jovens que tomam Viagra, são consumidores costumais de Viagra. Então eu acho hipocrisia você mentir, né? Não que eu precise de Viagra, mas para mim ter uma relação bem mais satisfatória, né? Que me dê mais prazer, eu tomo Viagra. É um complemento da relação. Não sei por que as pessoas gostam de negar, não tem coragem de assumir. Outra coisa que é muito forte em você é a sua imagem, seu visual. Você anda sempre muito bem vestido, toda a camisa combina com alguma coisa. Então, assim, harmoniza, né? Você é um cara que se preocupa muito com a imagem, isso é visível. Você se acha um metrosexual, Robson? Acho sim. É mesmo? Com toda absoluta certeza. Não tenho a menor dificuldade em dizer. As pessoas que não se cuidam, né, eu acho que deviam repensar essa filosofia de vida, né? Por exemplo, eu faço musculação, né, eu faço academia, faço musculação, eu trato minhas unhas muito bem, eu trato do meu visual, né? As minhas roupas combinam, eu gosto de combinação de roupa, de coisa. Eu tenho um estilo, né? Eu gosto de ter estilo. Se você entrar no meu Instagram, eu tenho 6.000 seguidores, não é porque Robson Pires é bonito, não, é porque querem ver meu estilo, a minha maneira. Eu gosto dessa vaidade, né? É uma vaidade boa, né? Não é uma vaidade daquela vaidade pecaminosa, não, é uma vaidade boa, né? Eu gosto de ser estiloso, e o que eu puder usar para me sentir bem, como a minha figura se sente bem, eu uso. Como homem, você faria plástica, colocaria botox, faria alguma coisa para melhorar o seu visual, ou você tem preconceito? Não tenho o menor, com absoluta certeza, não tenho nenhuma dificuldade em dizer que faria isso e faço. Não tem nenhuma dificuldade. Você já fez? Já usou botox? Já, claro que eu usei botox. Eu já usei botox, não tenho a menor dificuldade de dizer que faço. Há pessoas que negam, que acham que isso é coisa de outro mundo. Eu não tenho, eu sou muito sincero com minhas coisas. Não tenho nenhuma dificuldade de dizer essas coisas, não. Primeiro porque eu faço um tratamento de pele.
né? Eu tenho aqui um sinalzinho, talvez a câmera se focar bem perto vai ver que eu tenho um sinalzinho aqui, depois tem outro sinal aqui. Esses sinais aqui eu fiz um tratamento de pele e faço, parei agora há pouco tempo, fazia de 3 em 3 meses, fazia uma aplicação no meu rosto, né? Por isso que eu sou obrigado a usar, não, acho que todo mundo devia usar protetor solar, né? Tanto de manhã é interessante, tem pessoas que só usam protetor solar de dia, porque você tem que usar à noite. Isso, mas até, né, essa lâmpada por aqui, causa dessa lâmpada, até essas lâmpadas aqui da filmagem, verdade, né, ela né? tem, você tem que usar raios ultravioletas, né? O protetor solar à noite, principalmente, né? Eu uso, eu não vejo nenhuma dificuldade. Você tratar, né, da sua imagem é muito bacana. Muito bacana também para a tua mulher, né, para minha mulher, né, chegar assim e dizer assim, você está bem, meu filho? E olhar para ela e dizer assim, você está bem, né, minha filha? Então, isso é bom. Um dos motivos pelos quais muitas pessoas seguem você é para ver também as suas viagens. Você hoje é um homem apaixonado, né, Robson? Sou. Aliás, eu sempre fui apaixonado, né? Na minha vida inteira, eu não quero aqui desmerecer ninguém, nem as mulheres que passaram na minha vida, hoje porque está apaixonado mais todas uma vez. Elas foram paixões, né? Nenhuma deixou de não ser paixão, né? Mas eu sou hoje um homem muito apaixonado, né? Muito apaixonado. Para cada ciclo da minha vida foi uma paixão. Isso aí é inegável. A cada ciclo da minha vida. Eu não poderia dizer que se eu tive com alguém é porque eu tive paixão, né? Se eu casei com alguém, se eu tive alguém na minha vida, se alguém passou pela minha vida, foi por uma paixão, não foi por acaso somente. E que hoje eu estou bem com a paixão que eu tenho, que é até uma paixão, se eu fosse contar aqui na televisão, o motivo dessa minha paixão pela minha atual esposa, né, por Suerda, né, que tem até seu nome, né? Xará, né? Eu escreveria um livro, porque ela foi a primeira paixão. Eu fui a primeira paixão de Suerda de criança, de adolescente, né? Quer dizer, e aí ela na infância dela, ela teve uma paixão por mim e nós nos encontramos na fase adulta, né? Já nesse mundo de hoje, né? E nós estamos juntos faz uma temporada já. O que é que deixa Robson Pires enfurecido, chateado? Inveja. A pior coisa, a coisa que me chateia mais no mundo é inveja, Suerda. É por isso que eu vou tanto à igreja. Eu vim agora do Rio de Janeiro, né? Recentemente, vim do Rio. Quando eu venho do Rio, eu passei em Acari. A igreja de Nossa Senhora da Guia estava aberta. Era na hora da missa. Eu sou muito católico, muito religioso, muito cristão. Eu parei na igreja, eu entrei na igreja, nós fomos rezar. Eu fui rezar. Agradecer a intercessão de Nossa Senhora da Guia, padroeira de Acari, para Jesus, agradecer aqueles momentos, a intercessão por aqueles momentos felizes que eu passei no Rio de Janeiro. Em toda cidade que eu vou, praticamente em todas que eu vou, que eu viajo, gosto muito de viajar, eu vou à igreja. É rara uma cidade que eu não vá para uma igreja. Eu vou agradecer, quando eu estou voltando, eu vou agradecer aqueles momentos felizes, de felicidade. Mas a inveja é uma coisa tão terrível, sabe, que você tem que ter muita luz que lhe dê proteção e que essa luz rebatam para as pessoas que lhe invejam, que tem inveja de você. A inveja é o pior dos pecados capitais. E o que é que lhe deixa mais feliz? O que me deixa mais feliz é o reconhecimento das pessoas. É as pessoas saberem quem você é. Primeiro é preciso entender as pessoas, saber quem são as pessoas, conhecer as pessoas. Julgar é muito ruim. Nós somos pecadores, nós temos virtudes, nós temos defeitos, mas o reconhecimento pelo que você é e pelo que as pessoas não sabem o que você é e depois entendem o que você é, esse reconhecimento é que me deixa muito feliz. Eu fico muito feliz com isso. Eu vou dizer aqui citar algumas pessoas, alguns nomes, e você vai me responder espontaneamente, do jeito Robson Pires de ser. Então eu quero saber o seguinte: Padre Técio. Meu pai. Padre Técio, sem sombra de dúvidas, ele não foi o meu pai biológico, mas foi meu pai de criação. Meu pai patológico foi Padre Técio. Patológico, a palavra não é essa. Meu pai, meu líder espiritual, meu pai se foi, né? E
foi um grande homem para mim, uma grande figura para mim, mas eu fui adotado por ele, ou então eu adotei ele como pai, e vice-versa. Então, para mim, ele é essa figura ímpar. Dona Sinhá. Uma imensurável guerreira. Né? Essa é uma mulher que merece todos os elogios. Sofreu muito na vida, enfrentou muitas dificuldades. Meu pai separou da minha mãe, né? Ela ainda jovem, separou da minha mãe, ela teve que criar uma família de 6 filhos, né? Nós perdemos um filho, ela perdeu um filho, um irmão no acidente, eu perdi um irmão no acidente trágico. Ela recuperou, depois ela teve um câncer de mama. E apesar de todas essas dificuldades, ela criou os filhos, ela soube criar. Eu agradeço a minha mãe muito. E eu costumo dizer assim sempre, eu nunca vou morrer até que minha mãe exista. Porque assim, eu rezo muito pela minha mãe, porque eu entendo uma frase de Drummond de Andrade que ele diz assim: os filhos não nasceram para morrer antes dos pais. E eu vou viver muito enquanto a minha mãe estiver viva. E se Deus quiser, ela vai estar viva por muito tempo. O que é a morte para Robson Pires? Você tem medo de morrer? Já tive muito. Já tive muito. Hoje, eu só tenho medo por alguns motivos. Né? Pela dor que a minha mãe sentiria se eu fosse antes dela. E se Deus quiser, eu não irei. E ela vai ter muitos anos de vida para que a gente tenha uma vida longa, se Deus quiser. O sofrimento que meus familiares terão, meus filhos certamente teriam. E eu não temo a morte, porque a morte hoje ela faz parte. Quando você é mais jovem, você tem mais medo. Quando você vai ficando mais a idade mais avançada, você vai entendendo o que é o ciclo da vida. É você nascer, viver e morrer. Um sonho realizado e um sonho que você ainda quer realizar? Um sonho realizado é ver ter visto todos os meus filhos estarem bem, estarem formados, né? E um sonho a realizar é quando o Rafael se forma. Quando meu filho se forma agora em janeiro, e quando ele se formar, eu já me dou minha vida por realizada. Robson Pires, emocionado, a gente termina esse bate-papo, mas eu queria que você olhasse para essa câmera e dissesse algo que está aí dentro do seu coração agora, como pessoa, como radialista, como blogueiro de sucesso que você é. De fato, tem um dos blogs mais acessados do Rio Grande do Norte. E deixasse a sua consideração final aí para os nossos telespectadores que acompanharam e talvez se surpreenderam com algumas declarações e revelações suas aqui no nosso programa. Foi um prazer conversar com você aqui no CDS. Inclusive, estamos sendo acompanhados pela banda, né, que está ensaiando aí para o 7 de setembro. Olha, Suerda, eu quero agradecer a você por estar aqui, participando desse seu programa, desejando a você muito sucesso, né, que você tenha muito sucesso nessa sua nova empreitada. Você é capaz, eu conheço a sua inteligência de longas datas, sei do que você é capaz. E quero deixar um recado assim bem claro para as pessoas. Não julgue as pessoas sem conhecê-las. É interessante que você conheça as pessoas. E para que você não seja julgado, não julgue as pessoas sem conhecer as pessoas. E tire, se você for uma pessoa desse tipo, tire a inveja, o rancor, o ódio do seu coração, porque isso é uma coisa que só lhe trará mal. A inveja, acima de tudo, só lhe trará mal. Eu desejo uma felicidade muito grande para todos vocês. E que sejam felizes, procurem caminhar sempre com Jesus no coração e que possam, acima de tudo, querer bem a família, que é a base de toda a nossa existência. Obrigada, Robson. Obrigada a você que nos acompanhou até agora aqui no programa Você e Suerda Medeiros. Mais uma entrevista, mais uma missão cumprida. Semana que vem a gente se encontra de novo. Um grande abraço e até lá.